Olá, pessoal, eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios, em mais um episódio em parceria com a NetSeco. E a gente tá aqui pra falar de um tema, e eu adoro esse lugar, tá? Gente, eu sou viciada em farmácias. E vai ser a primeira vez que eu vou trazer a temática aqui, farmácias, pro Marketing Negócios. Eu sou viciada, eu amo. E tô super empolgada por essa temática. Quem tá aqui comigo é o Marcelo Schuch, que é VP de Novos Negócios da NetSeco. Marcelo, conta pra gente, quem que tá aqui com a gente hoje pra gente conversar sobre estratégias, o segmento ali farmacêutico, toda a parte de liderança e posicionamento de marca também. Olha, Rafinha, mais uma vez, obrigado. Um prazer estarmos juntos aqui lado a lado e principalmente para receber. Cara, eu acho que a gente tá num nível, num sarrafo lá em cima, cara. Tá super bom. A gente tá aqui com o VP Não de querendo cliente, se achar, mas... VP de marketing e um dos caras responsáveis por ter a maior união entre marketing, entre digital e físico, que por isso que vem transformando nesses últimos 3 anos e meio numa marca literalmente inesquecível e presente nas marcas mais poderosas do Brasil. Renato Camargo, prazerzaço te receber, meu irmão. O prazer é tudo meu. Eu que acompanho vocês, pelo amor de Deus. A gente tava numa conversa aqui de bastidor antes de começar, no aquecimento. Já teve tanta sinergia. Parabéns que vocês estão fazendo. Obrigada. Incrível. Obrigada. Obrigado pelo convite mesmo. Não, a gente tá super feliz. Bom, Pague Menos aqui vem se consolidando com uma marca super forte no Brasil, fora do eixo tradicional sul-sudeste. Queria que você primeiro apresentasse até pra nossa audiência um pouquinho da marca em si, o posicionamento de vocês e como que você tem, né, esse desafio de potencializar essa marca para todo o Brasil. Vamos lá, Pague Menos, ela tem 44 anos, é uma marca de origem nordestina, nasceu em Fortaleza. Hoje ela é a segunda maior rede de farmácias do Brasil em número de lojas, são 1.700 lojas quase, 400 cidades, todos os estados, capital, é um colosso. Só que é uma marca que nasceu no Nordeste, óbvio, quando ela nasceu lá atrás, ela começou a conquistar o Nordeste, depois conquistou o Norte, depois começou a descer, chegou em São Paulo. E eu posso falar mal dos paulistas, porque eu sou paulista. Eu tenho essa licença poética, porque eu também sou paulista. Lugar de fala. Eu tenho lugar de paulista, não de paulistano, mas de paulista, sim. Ela chegou em São Paulo e foi um grande desafio. Mas a companhia, aliás, como todas as companhias que nascem fora do eixo, tem muita questão de resiliência, né? De tentar fazer diferente, fazer melhor. Mas um diferencial muito bacana, até falando um pouco de posicionamento da Pague Menos, é que até o nosso propósito, que a gente fechou com uma agência recentemente, é levar saúde com amor para todos os brasileiros. Se você pega levar saúde para todos os brasileiros, qualquer empresa do mercado de saúde pode entrar. Né? Qualquer. Plano de saúde, qualquer farmácia, qualquer um pode falar, eu levo saúde para todos os brasileiros. Mas quando você coloca com amor, a gente fez questão de reforçar isso, é muito da origem nordestina, porque a gente não tem o atendimento mais perfeito. A gente não tem a loja mais perfeita. A gente não tem tudo mais perfeito. Mas a gente tem o carinho, o calor, o farmacêutico próximo, conhece a sua família, que te chama pelo nome, que às vezes erra, mas acerta a maioria das vezes. Então a gente colocou com amor, porque efetivamente tem muito da pegada da Pague Menos, que é nordestina, e isso acabou sendo um grande diferencial para a companhia. Mas o grande problema mesmo hoje é fazer com que seja uma farmácia conhecida no Brasil inteiro. Que incrível, cara. Eu acho que isso daí vem muito na pegada, cara. Eu acho que o conceito farmácia, eu acho que a introdução da Rafa, ela diz Eu muito. amo farmácia, eu amo. É tipo o meu shopping. Assim. Sim, sim, sim. É, porque farmácia, você entra ali, é um uau. Você é sugado, né? né? Literalmente isso. E eu acho que o nome farmácia ele vem mudando, né, Sim. nos últimos anos. E justamente eu acho que é isso, né? A farmácia é o lugar de saúde do povo, né? Literalmente. Como você visualiza isso? Esse calor nordestino, teoricamente. Como que você visualiza isso como um verdadeiro ponto de experiência para o consumidor? Hoje, quando você pensa em estratégia, como é que é o seu raciocínio junto com o seu time para transformar essa farmácia em experiência de fato no físico, cara? Farmácia, em geral, desde que o mundo é mundo, está relacionada à doença, né? É uma pena isso. E aí o fundador da companhia há 40 anos, ele falou, não quero, quando ele fundou a primeira farmácia, que seja relacionada à doença. Eu quero que seja muito do modelo americano. Para quem conhece CVS, Walgreens, aquele que tem tudo. E a gente vai lá com foco na farmácia. Com foco na farmácia, mas você compra tudo. Sim. E ele, quando foi para os Estados Unidos, ele virou e falou assim, não, eu quero este conceito. Tanto que a Pague Menos hoje ela tem lá, Pague Menos na fachada, né? Drugstore, farmácias e drugstore. Aí todo mundo, não, porque vocês são nordestinos, tem muito gringo, é por isso que vocês colocam a tradução. Eu falei, não, é porque é o conceito drugstore que a gente brinca, né? Tem tudo na farmácia, na Pague Menos, até remédio. Porque a gente tem de tudo mesmo. Isso tem a ver com o conceito que a gente já trouxe desde lá de trás, da experiência. Que legal. Seja experiência numa variedade de produtos, dermocosmético, higiene e beleza, remédio, conveniência, etc, etc. Hoje a gente recebe mais gente comprando conveniência do que esses mercados de bairro, sabe? De grandes redes, mas que tem
eu não quero citar nomes, mas sei lá, o Mercado Express, o não sei o que bairro. Cara, você tá voltando do almoço, você quer comprar uma água, um chiclete, algum chocolate, você compra na farmácia, que tem farmácia em tudo quanto é lado. Só que além das categorias, a gente começou a ver um movimento muito forte que se acentuou muito na pandemia, que é o movimento do hub de saúde. A gente costuma falar que a Pague Menos, e as farmácias em geral, mas mais a Pague Menos é o One Stop Care. As pessoas, elas começaram a perceber, por conta da pandemia, que ela podia resolver coisas de primeiro atendimento, que não tem gravidade, na farmácia. Que era o que acontecia, eu tenho 43 anos, sou do interior de São Paulo, minha mãe me levava meu pai é médico, minha mãe me levava na farmácia antes de me levar no hospital. Se eu tivesse, tô indisposto, dor de cabeça, alguma coisa, quando eu era criança, ela me levava na tia Luzia da farmácia central. Isso se perdeu. Hoje, qualquer coisa, a pessoa vai no SUS, que é incrível, o melhor sistema de saúde do mundo, incrível, mas está estrangulado, ou te manda lá, se você tem plano de saúde, para o pronto-socorro de um hospital. Cara, você tem uma farmácia do lado, com um farmacêutico que te conhece, sabe teu nome, sabe teu histórico, sabe o que você tomou, o que você não tomou, você vai sempre lá. Do lado de casa, barato, rápido. Por que você vai num hospital? Então a gente meio que mudou isso. Como que a gente mudou? Na pandemia, 2 coisas foram regulamentadas que funcionaram muito bem. Primeiro, a telemedicina em farmácia. Bom, a telemedicina em geral, que não tinha sido regulamentada, veio na pandemia. E 2, testes, exames, vacinas dentro das farmácias. Então, o que acontece? Se você tem alguma coisinha que a gente chama de baixa periculosidade, que é de primeiro atendimento, você pode ir na farmácia, você pode chamar um médico, o farmacêutico chama um médico à distância no computador do consultório, o farmacêutico fica dentro da farmácia. Se precisar de um exame, o próprio médico pede para o farmacêutico fazer, o farmacêutico faz, o médico já dá o diagnóstico, ele já te manda por SMS a tua receita, o farmacêutico olha, tiver que aplicar alguma coisa, já aplica, já pega, já compra, pega e vai embora. Caraca. Imagina se você tivesse que pegar teu carro, e até um posto de saúde, ou até um hospital, plano de saúde, risco de contaminação. Então, a gente está meio que sendo um espaço para dar acesso à saúde, ter experiência e desafogar um pouco do sistema de saúde público e privado do Brasil que está estrangulado. Sim. 80% do que chega num pronto-socorro hoje podia ser resolvido com uma telemedicina. 80%. Então a gente está tentando fazer isso. E aí é óbvio, né? Aí você começa a conectar outras coisas. Por exemplo, diabético. Um diabético vai lá, tem diabetes, tal, etc. Sabe o que diabético tem? Pele seca, ressecada. Já pega um dermocosmético, a dermoconsultora que está dentro da loja, já resolve o problema. Ozempic, famoso Ozempic, Mounjaro, Igov. Tá bombando. Deus do céu. Você sabe qual é o terceiro produto que está na cesta de quem mais compra Ozempic? Vamos lá. Tá, vamos lá. Você vai. Ozempic, certo? Tá. Aí a gente começou a discutir, porque Ozempic, Mounjaro, e chega isso, chega aquilo, vamos tentar entender a cesta desse cliente. O cara que vai lá, compra Ozempic, o que mais ele compra naquela mesma compra dele? Chutem. Vixe. Puta. Alguma coisa para antiflacidez, talvez, porque cai a Não, pele. Também, tem dermo também, tem Vonal, que é pra alguma coisa enjoo. de, não sei, refeição. Sorvete, que bom. Ah, eu falei refeição. Sorvete. Porque ele emagrece é a e última quer comer. indulgência. Não, mas é a última indulgência antes da pessoa começar o tratamento. Verdade. Ela vai a partir de amanhã eu sou novo, né? Sabe aquela... Vou começar na segunda-feira. Nunca mais eu vou beber, essa foi a última noite, então é minha despedida, mais ou menos assim. Então a gente começou a descobrir, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a área de conveniência, com a área de saúde que tá lá. Olha então lá, tudo acaba virando uma experiência. E tá tudo conectado com o quê? Com dados, como você fala, como você dispõe as categorias, etc. Então, sim, tá virando uma experiência. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque a farmácia está concorrendo hoje com app de delivery, com supermercado, com shopping, né? Eu mesma, para mim, o primeiro é a farmácia. Como que vocês olham para a jornada omnichannel do cliente, conectando todo esse exemplo que você teve, né? Até descobrir isso, eu fico imaginando você fazendo essa descoberta, tipo, meu Deus, que engraçado. Olha, a gente, essa área também, toda a venda fora da loja também está numa diretoria que está sobre a responsabilidade da minha vice-presidência. É muito bacana porque eu consigo juntar o marketing com a experiência de venda, que a gente chama de venda digital, mas é venda omnicanal. Então, qualquer coisa, se for vender de pirona na janela de uma faculdade, vai cair nessa outra área que sai, obviamente, da estrutura da loja física. Tem uma coisa que a gente faz, a gente sempre fez e a gente nunca vai mudar. A gente não define o canal, quem define é o cliente. Essa questão de eu ficar forçando o canal... Desculpa, não dá. O que a gente sempre teve na cabeça é: coloque sua boca onde a fome do cliente está. Se não, vai entrar eternamente naquela discussão do quê? Uber e taxista, Airbnb e hotel. Desculpa, eu não vou disputar com um aplicativo de delivery, eu não vou disputar com supermercado, eu não vou disputar. Se o cliente ele quer comprar na Pague Menos através do iFood ou da Rappi, tô lá.
Eu prefiro que ele compre através do iFood na minha loja do que compre no iFood em outras farmácias. Eu vou conseguir entregar em 10 minutos igual a iFood entrega? Não. Possivelmente, algumas entregas sim, mas eu tenho a promessa de entregar pelo menos no mínimo em até 1 hora. O cara precisa em 10 minutos. O iFood entrega, a Rappi entrega. Eu entrego? Não. Então por que eu não vou fazer parceria com eles? Claro. WhatsApp. Cara, é um dos canais que está mais bombando pra gente. O WhatsApp Pay, né? O Pay nem tanto também, mas o WhatsApp, a venda mesmo pelo WhatsApp. Porque você tem duas coisas. Primeiro, inteligência artificial, quando você vai e digita não, na verdade o mesmo número do televendas é o número do WhatsApp, você abre ali uma conversa, o bot começa a fazer uma seleção contigo, seja via bot, seja via inteligência, prático, né? E depois, se não concluir por ali, joga para um atendimento meu, que vai falar e faz a venda por ali. Eu, por exemplo, só compro o WhatsApp. Eu não compro pelo app, eu não compro pelo site, na loja física eu compro, mas é o canal que eu prefiro para tudo. Primeira coisa que eu busco quando eu entro num site, seja do que for, é cadê o WhatsApp dessa empresa? Cadê o WhatsApp? Aí eu vou falar por ali. Seja móvel, seja o que for, então é um canal bacana. Então, o mais importante é oferecer todos os canais. E aí o cliente decide. E aí, obviamente, você vai vendo a rentabilidade de canal. Qual a rentabilidade que eu tenho no iFood? Qual a rentabilidade que eu tenho no app? Eu tenho no site, eu tenho na loja. E tentar fazer o melhor desse mundo. E você vê a diferença por gerações, né? Porque eu já sou no Instagram, gosto de ver a lojinha do Instagram certinho. Mas aí você vai ver o pessoal do TikTok também, agora com... tem ali. TikTok Shop. Estamos negociando com eles, mas tá complicado ali. Mas assim, às vezes não é nem o TikTok Shop. Às vezes é um produto que é viralizado ali no TikTok, começa a falar, gente, eu comprei na farmácia tal, o produtinho da farmácia, e que aí você impacta toda uma geração de comportamento, né? Sabe o que mais viraliza pra gente? E a gente não provoca viral, mas eles acontecem bastante. A gente tem a nossa área de marcas exclusivas, né? São produtos de marca própria. São 800 produtos, várias marcas. E tem vários produto... segmentos, né? Vários segmentos, também, vários. Tem de tudo, absolutamente tudo, relacionado ao mundo da farmácia, obviamente. E um produto nosso que a gente não imaginava, o ano passado viralizou e ele viraliza de novo a cada semana. A gente fala, meu, isso não vai parar nunca. Ainda bem, mas ainda bem que é por isso, né? Ainda bem que não são coisas que a gente não queria que viralizasse, viralizou. Que é o produto de higiene íntima masculina, que é o sabonete masculino. Viralizou, sabe lá Deus por quê? Porque um tuiteiro resolveu postar que era bacana, deixava um cheiro bom, deixava limpo, etc. Todo mundo gostou, de repente virou um negócio gigantesco. E por conta dessa escutativa, a gente começou a desenvolver toda uma linha de produto de higiene masculina para todas as... que tá indo muito bem. E começou uma coisa à toa. É a escutativa, deixar disponibilizado, ver os canais... e acelerar a produção. E às vezes o homem se sente mais confortável de ir na farmácia fazer essa compra do que talvez uma loja específica, né? Enfim. Sim, então... porque tá na jornada dele. Claro. Você tem que colocar coisa na jornada do cliente. Tudo que você faz na loja e no site, no app, tem que estar dentro da jornada daquele cliente. E tem que entender o comportamento. Tem produtos, óbvio, quando a gente tá falando de higiene e beleza, dermocosmético, conveniência, não tem tabu. Quando a gente tá falando de medicamentos, você tem uns tabus. Sim. Tem umas questões de privacidade que a gente leva muito a sério. Um homem que, porventura, vai comprar um medicamento de disfunção erétil, a mulher que, às vezes, ela quer comprar alguma coisa na saúde feminina dela. Então, tem questões que você tem que tomar muito cuidado da maneira como você faz o atendimento, como você dispõe esse produto, sobretudo, como você vai conversar com essa pessoa depois. Através de CRM, através de WhatsApp. Eu não posso pegar, e eu tenho uma blacklist de produtos, que eu não vou mandar um push notification no celular da pessoa. Cara... abrir quando a tela tá bloqueada, né? Pois é, rapaz. Você... pra tudo, pra qualquer que seja. Às vezes a pessoa não quer que as pessoas descubram que ela é diabética, que ela é hipertensa, que enfim, seja o que for, que ela toma psicotrópicos. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, entender a jornada do cliente omnicanal, cara, é fundamental pra gente. Nossa, eu acho que a gente acabou de ter uma verdadeira aula e eu espero que vocês aí em casa também, porque é literalmente de estratégia de marketing pensando literalmente no cliente, né? Colocando o cliente no centro é muito do que eu que sempre trabalhei a serviço dos anunciantes da indústria, a gente tem que ter o olhar não no cliente, sim do cliente, né? Porque eu preciso saber qual o olhar do meu cliente para com o cliente dele. Eu acho que tudo que você trouxe aí de omnicanalidade, entendendo o consumidor, não é à toa que vocês vêm crescendo números significativos, né? Desde 5% a quase 20% de presença no omnicanal, né? Seja no app, seja no WhatsApp, seja no Instagram, site entre outras coisas, e até mesmo nos apps de deliveries, né? Então eu só tenho que parabenizar. E outro dado muito curioso, você mencionou aqui, vocês têm uma linha muito forte
de produtos próprios. Sim. Né? Onde você está tentando verticalizar cada vez mais e oferecer serviços para melhorar a experiência do consumidor, seja ele no digital, seja ele no físico. Porém, no paralelo, olhando para o seu cliente, não olhando para o ego da sua própria empresa, cara, vocês vêm investindo bastante em parcerias estratégicas, até mesmo usando a farmácia como um hub de ponto, que era o que a gente estava conversando até anteriormente, sobre até colaborações em buscas de patches. Mas eu queria trazer um pouco para você, cara, qual foi a collab que você considerou assim, onde vocês testaram e falaram, meu, calma aí, aqui tem um caminho muito forte, vamos unir duas marcas poderosas para agregar valor ao meu consumidor e dessa forma tornou-se uma estratégia e um canal de aquisição, de experiência e de relevância, obviamente. Cara, eu vou te dizer, o WhatsApp foi uma baita, não foi bem uma vamos lá. O WhatsApp surgiu, o WhatsApp tinha várias restrições, especialmente com medicamento, a meta ela é muito rigorosa. Eu trabalho com cadernos e cadernos e bíblias, não obviamente físico, é modo de dizer, mas assim, eu sou um setor super regulado. Sem dúvida. Quanto é lado. Qualquer espirro que eu dê, eu tenho no dia seguinte uma Anvisa no meu cangote. Quando a gente foi no Big Brother, eu coloquei um monte de medicamento isento de prescrição, obviamente, mas na Globo, numa prova do BBB do líder, eu tive uma Anvisa no dia seguinte na minha orelha falando o que é isso. Então, assim, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu sou super regulado. A Meta também tem toda essa regulação e foi uma coisa muito bacana, porque eles não permitiam muita coisa, a gente falou, então deixa a gente fazer de maneira muito tranquila, orgânica. A gente pegou o mesmo número de televendas e transformou aquele número de televendas em número de WhatsApp. Por quê? Primeiro que, novamente, lembra a história que a gente não define o canal, quem define é o cliente. O Norte e o Nordeste é extremamente forte com televendas. Eu, como um cara do Sudeste, chego lá em Fortaleza e falo que mata televendas, canal cai, quem que liga para comprar? Mata. Falam, pera, entende? Eles, por considerarem o Norte e o Nordeste a saúde cara, elitista, tiveram pouco acesso, eles querem entender o que eles estão comprando. Então eles ligam para o nosso teleatendimento para falar, esse medicamento é real, isso aí, trocar por genérico pode ser. Então é um canal muito forte. Só que é óbvio que eu quero fazer movimentos. E quando eu coloquei o mesmo número, vamos ver o que acontece. No mesmo momento, como as pessoas já tinham aquele número gravado, quando elas abriam o WhatsApp, elas falaram, olha, Pague Menos aqui. Explodiu de vender. Sacada. Foi nisso que a gente chegou para a Meta e começamos aí conversar com a Meta e falou, olha, a gente está seguindo todas as regras, está dando muito certo, está indo muito bem. Então vamos dar essa collab, vamos avançar. Avançou a ponto de a gente ter desbravado o mercado em geral farmacêutico para vendas e relacionamento via WhatsApp. Outra que a gente fez, todo tipo de família. A gente fez uma parceria agora com a Vimeo Pet, que é uma plataforma de busca de animais perdidos. Por quê? Porque a gente entendeu que todo tipo de família frequenta Pague Menos. Independente de qual seja o teu tipo de família, desde a família mais tradicional, que é a família de um casal hétero com filhos, até famílias que não têm filhos, casais homoafetivos, casais que só querem ter pet, casais que querem ter uma girafa, casais que querem ter planta. A minha família sou eu, minha esposa, eu, meu marido, e 30 vasos de planta. Sim. Tudo bem. Todo mundo frequenta a farmácia. Então a gente fechou uma parceria muito com eles, que a gente coloca um QR Code para quem perdeu o pet buscar por lá. Por quê? Porque em algum momento a gente também vai trazer a venda de medicamento pet para dentro da loja, porque a gente sabe que a venda de medicamento pet ela é dividida entre a farmácia humana e a farmácia animal. E ter duas jornadas é muito ruim, como que você não junta? E aí tem inúmeras outras collabs, né? Collabs com Cimed, Carmed, que quase derrubou a minha farmácia. Live commerce. Você fala com o João Adib e fala, meu querido, avisa essas coisas antes, porque, né? Avisa pra gente separar. Avisa pra eu poder separar uma quantidade de Carmed Fine ou qualquer teu Carmed que você coloca ali, porque você não derruba a farmácia de gente buscando adolescentes enlouquecidas através daquele negócio. Tem como atender. Então tem muita coisa bacana. Collab, no varejo, a Collab é fundamental. E eu ia perguntar exatamente isso. O segmento da beleza, a farmácia é sim esse local, né, de experiência ali na área da beleza, tanto ali de dermocosméticos ou também de perfumaria ali, né? Eu sou muito próxima do Grupo Boticário, eles elogiaram super o segmento farmacêutico, as farmácias como ponto central ali da estratégia deles, né? Eles compartilharam os dados com a gente, que a gente está fazendo parte lá do programa de aceleração. E eu falei, caramba, como a farmácia é um canal importante para o segmento, né, de beleza. Como que vocês se posicionam? Como que é a estratégia? Como que um favorece o outro? Eu queria que você contasse Rafa, pra esse gente. É um tema, aliás, é um tema bem quente, né? Porque a gente vende dermocosmético, higiene, beleza há muito tempo. É um grande canal. Todo mundo fala, né? Vou dar uma passeada na farmácia para ver o que tem de novidade.
E tem os marketplaces, que fazem um trabalho incrível. A gente está falando de Mercado Livre, de Amazon e todos os grandes marketplaces aí. Beleza na web e tal. E a gente sabe o papel que a gente tem. Eu não vou ter o dinheiro, nem o SEO, nem o SM, nem a verba de um Mercado Livre, nem a busca, nem nada do que eles têm. Eles são gigantescos, a Amazon não preciso nem falar. E aí a gente chegou um momento que a gente falou, cara, a gente vai começar a disputar com eles em preço, em distribuição. Vamos perder, é fato. Se a gente começar a disputar com esses caras, do cara que busca lá o seu Boticário X, o seu protetor solar X, eu vou perder. Então vamos fazer o seguinte, o que a gente vai vender para esses caras? A gente vai vender a experiência. Eu vou vender 1.700 lojas físicas que eu tenho de uma experiência. Então a gente colocou dermoconsultoras que fazem essa experiência, que explicam para você coisas que porventura você nem sabe, que você precise. Porque a gente entende que as pessoas saibam de skincare ou de higiene, beleza? Mas tem que entender que o Brasil é muito mais profundo do que a gente imagina na nossa bolha. Claro. Tem gente que não faz nem ideia de como começar skincare. Tem gente dentro da própria Pagamentos da Matriz, que são gerentes, que nunca passaram um produto na pele e não fazem ideia de como começar, homens especialmente, mas também muitas mulheres. E você tem uma dermoconsultora te explicando, te fazendo um teste. Ah, não vou passar nada no meu rosto. Eu era um cara assim. Para eu passar protetor solar era um custo. Por quê? Porque eu não gostava, eu achava que ficava melada a pele, até que uma dermoconsultora da Pagamentos chegou para mim. Foi o seguinte, tem um produto que chama aquoso, não é o protetor solar tradicional, é um outro. É meio aquoso, não sei nem dizer o que é isso. E eu passei como uma água mesmo, que você passa e acabou. Eu falei, bingo. Nossa. Agora você multiplica isso para a quantidade de clientes. Coisas que os marketplaces não vão que não criou essa experiência. Não vai ter essa experiência. Então, eles têm o papel e o espaço deles, nós temos o nosso, e eu acho que nisso você vai conseguir cada vez mais crescer, cada um com o seu espaço. No South by Southwest desse ano, né, se falou bastante disso, que, o que vai ser o futuro? Ficou muito claro que, assim, o futuro ninguém sabe, mas uma coisa todo mundo tem certeza. A experiência física, o olho no olho tá voltando. Sem dúvida. Olha isso aqui, é um exemplo isso daqui não tem preço, né? É um exemplo Quantos disso. e quantos episódios vocês gravaram online? Olha, a gente começou online. Quando foi pro presencial, fez toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Fez assim, ó, Toda. E foi pós-pandemia, né? Claro. Na pandemia, óbvio, a pandemia explodiu, a venda digital os próprios da farmácia. negócios que eu faço, né? A gente estava aqui falando de negócios antes, é isso. É diferente, gente, porque quando você faz online, você tem aquela coisa, seja compra, seja venda, seja relacionamento, tem aquela coisa meio programada, eu vou fazer. Agora, em 20 minutos de conversa que nós tivemos, a gente resolveu um monte de coisa. O cliente igual, às vezes em 10 minutos daí da farmácia, que ele está indo para comprar um medicamento para a esposa, para o marido, seja o que for. Dermoconsultora, vem cá. Posso te passar um negócio no rosto? Você tá com uma rosácea, posso te dar uma ajuda? Bingo! Você descobre uma coisa que este mundo online não vai te dar. Sim. Então é muito bacana isso, é neste caminho que a gente está seguindo, especialmente com as grandes empresas. O Bote, para os íntimos, né? Boticário, mas ele se chamou Às Bote. Vezes, OGB também para os íntimos. OGB. Regomide, que é uma querida. Também convidamos a Rê aqui também. Tá no planejamento a gente trazer pro Boticário. Amor, cara, trabalhamos juntos, somos grandes amigos. E aí, eles entenderam isso. Aliás, foi uma das primeiras empresas que entendeu realmente esse espaço. Bom, eles têm inúmeras lojas, mas eles entenderam do papel da distribuição dentro da farmácia. E a farmácia está virando isso, um centro de experiência para esse relacionamento que é cada vez mais o futuro do olho no olho, do contato físico em si. Então, até a discussão, vocês têm medo do futuro, que a farmácia ela vai para um canal 100% digital, ou vai ser comida pelos... Não. Ela vai ter o seu espaço de loja física ou mini-canal, mas a loja física vai continuar bonitinha lá, como sempre teve. É um momento uau. Né? Literalmente, quando você entra numa farmácia, é exatamente sobre isso, sobre essa experiência. Acho que você mencionou um tema muito interessante alguns minutos atrás, sobre a sua compreensão de dados, por exemplo, em vendas de Ozempic, o que ele mais vende dentro da cesta, né? Que é um picolé. O picolé. Cara, eu queria muito voltar um pouco nesse tema, porque eu acho que é um tema muito importante. Hoje a gente está falando aqui muito de presença física, né? De experiência interpessoal, né? Porque todo mundo aí vai
substituir, não. A AI é um meio e não é um fim. Total. Né? Mas eu queria que você abordasse e trazesse um pouco da sua experiência de quais são as tecnologias ou dados mais centrais para compreender esse posicionamento, essa jornada do seu cliente dentro da indústria farmacêutica, por exemplo. Como é que você utiliza? Quais são as ferramentas? Qual é a percepção que vocês têm para transformar o que vocês vêm transformando dentro do setor farmacêutico? Dado a gente come de café da manhã, assim, como todo varejo, né? A gente vende 20 mil SKUs. SKUs são produtos, se chama de SKU, para quem não conhece bem o termo, e assim, é um volume enorme. E a gente sempre fala, eu já fui do GPA também, do Pão de Açúcar, então trabalhei no varejo alimentar, estou no varejo farmacêutico. Cara, você é aquilo que você consome. Então, quando você analisa essa cesta, seguindo toda a restrição, LGPD, tudo mais, que a gente faz de uma maneira muito correta, você consegue entender comportamentos e ter insights até para a construção do teu, tuas gôndolas, do teu espaço, das experiências. Além do sorvete que bom, a gente, por exemplo, a gente aplica vacina. Sabe o que mais vai com vacina? Chocolate. Sabe por quê? Porque a mãe leva o filho se esguela para tomar vacina, ele não quer injeção. O que a mãe faz? Ela dá uma recompensa para o filho. Às vezes não é por um só bom o filho, comportamento. às vezes a pessoa Aí a pessoa se dá, né? É sempre a terceira pessoa, né? Eu já tava imaginando, sim, recompensa, claro. Claro, pô, eu vou. O meu é balinha fina, então... Bom, eles têm 250 mil coisas. Isso é super bacana, mas a gente precisa olhar todos os dados, só que mais importante, a gente tem dois mantras lá. Primeiro, a gente não vai ter conhecimento de todos os dados, então você tem que saber quais dados você vai usar, em que momento você vai usar, porque a gente tem uma infinidade de dados. Coletamos. Vamos usar? Não. Então, para que você está coletando? Então, assim, a gente tem que saber quais são os dados, então tem os principais KPIs. E tem uma coisa que pouco varejista faz, mas que a gente faz muito, é dados de clientes. Por quê? Você tem todos os dados transacionais. Quanto vendeu, qual SKU vendeu, qual categoria vendeu, qual loja vendeu, em que momento vendeu, qual canal vendeu. Bacana. O que está de cliente aí? Nada. Você sabe qual categoria está crescendo, caindo, qual é o preço médio, o ticket médio. Tá bom, mas o que o cliente comprou junto? Em que momento ele comprou? Qual o churn dele? Qual foi a última vez que ele comprou? Qual é a probabilidade dele comprar de novo? A região que ele comprou. Não tem nada. Então a gente fala assim, tão importante quanto o dado transacional, que é o que sustenta o varejo, é o dado de cliente. Então as duas coisas juntas é o que a gente analisa constantemente toda semana em comitês para a gente tomar decisão. Às vezes você fala, não, esta categoria está caindo. Não é que está caindo porque a gente está vendendo mal, ou porque o preço está ruim, ou porque a concorrência está... Está caindo porque o cliente não está comprando mais naquele momento, ele está comprando num outro momento da jornada dele. Não mais naquela. Então a gente tem que entender, isso me dá uma visão, mas só esta visão de cliente é que vai corroborar com o que eu estou fazendo aqui. Não tem como essas coisas ficarem dissociadas. Varejo que fica trabalhando, ou indústria farmacêutica, só com dado transacional da venda, morre. A venda ela é feita por clientes, seja cliente B2B, seja cliente B2C. E isso é fundamental. E a mesma coisa, se eu tenho só dado de cliente, mas eu não tenho o que tem do transacional, eu não consigo fazer nada com esse cliente. Tá bom. Mas isso é verdade ou isso é mentira? Esse NPS que ele está me trazendo, significa o quê? Isso é bom ou isso é ruim? Então você precisa ter as duas coisas. Foi por isso que a PagMenos, hoje representada por mim, mas ela instaurou uma vice-presidência de clientes ligada ao CEO da companhia para definir essa jornada ponta a ponta do cliente. Porque geralmente quando você olha o varejo, o marketing está numa vice-presidência comercial, a área de NPS, tá com operação. É uma loucura. Cara, chega uma hora que você quer fazer um entendimento do cliente, você tem que perguntar para uma área aqui, outra área ali, aí você vai emendando tudo, bate no liquidificador e tenta descobrir o que está acontecendo. Não. Eu falo, não, chega, a gente vai ter uma área ligada ao presidente da companhia que vai ver a jornada como um todo. Vai mastigar tudo daí e devolver para a companhia o que tem que ser feito. Isso está dando muito resultado, tá muito bacana. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Como que se conecta marketing com CRM, com experiência, como que acontece isso um pouco dos bastidores, né? Que eu acredito que é um desafio. É um desafio, mas contando um pouquinho pra gente. Mas uma coisa que eu lembrei há muito tempo atrás, eu falei com o pessoal da Unilever, enfim, que a gente tava falando sobre personalização, que nem sempre a personalização, é o caminho, né? No sentido assim, poxa, eu vou lá, pesquiso uma vez fralda, e pronto, vou receber um monte de anúncio e propaganda de fralda. Sabendo que seu filho em algum momento vai crescer, não vai precisar mais de fralda, Exato. né? Ou assim, era só uma pesquisa específica que nunca mais. Como que você vê isso conectado também com essas outras áreas para elas se retroalimentarem? Primeiro que todos os dados precisam estar disponíveis para todos. Segundo, você tem que saber qual a pergunta ou qual a resposta que você quer para fazer a pergunta direito. Cara,
a coisa que todo mundo fala, a AI, o ChatGPT só vai te responder se você tiver um prompt correto. Essa é a pergunta desde sempre do mundo. Para você ter qualquer coisa boa, você tem que ter um briefing bom, você precisa ter a pergunta correta, isso sempre existiu. Aquela campanha tá horrível. Tá, qual foi o briefing? Você olha o briefing, é péssimo. Você fala, cara, já começou errado. Já começou uma Já começou errado. Então essa coisa do prompt tem que ser correto. O prompt é o prompt da vida, precisa ser correto para você ter resposta boa. Então a gente precisa sim criar uma cultura de conexão entre todos. Você precisa criar comitês no começo para que conecte essas pessoas e todo mundo precisa seguir a mesma visão, a mesma linha. E outra coisa, as áreas elas não são silos. Não são silos. O marketing não pensa por si só, a operação não pensa por si só, o comercial não pensa por si só, o CRM igual. Você tem que juntar todas as coisas. Um dado não fala sozinho, não significa nada para mim. Vendemos 15 bilhões, é o faturamento da companhia, né? Não há 15 bi, a gente vai fazer 15 bi alguma coisa esse ano. Que porrada. Isso quer dizer o quê? Qual é a margem? Quantos clientes? Está com mais cliente, está com menos cliente? Porque se eu tenho 15 bi de venda, mas eu tenho menos cliente, significa que eu estou perdendo o cliente, ele está gastando mais, talvez porque os preços cresceram, aumentaram, a inflação está comendo, no fim das contas eu estou afundando, porque eu tenho menos cliente com mais venda. Então, os dados eles precisam conversar entre si. Categoria que era diabéticos. Chegou a Ozempic, todo mundo fala, nossa, o Brasil está virando uma epidemia de diabetes. Que tem, sim, fato, mas independente disso, mas por quê? Não, vamos olhar, a categoria não pode crescer, não, mas espera aí, por que está crescendo? Não, está enviesado por conta do Ozempic, que era um remédio de diabetes. E estava na categoria diabetes. Você entendeu que nada fala sozinho? Só que isso é uma cultura. É saber que a liderança constantemente ela tem que questionar e tem que botar os times trabalhando junto. Isso não existia na PagMenos a ponto de vamos criar uma vice-presidência que conecte todas essas coisas. Porque daí é o meu papel fazer essas conexões. Depois que você conecta, vira cultura. Aí não adianta, as pessoas não pensam por si só. É uma cadeia, né? Literalmente. É uma cadeia. Eu faço muito uma analogia sobre a mecânica de relógio. Cara, um único parafuso... Engrenagem, obrigado. Um único parafuso, ele não vai fazer o relógio funcionar, né? Não vai. Eu acho que isso, quando a gente traz para a cultura, para a liderança dentro de qualquer tipo de corporações, a gente precisa entender que o trabalho do outro, do coleguinha ao lado, cara, ele pode atrapalhar muito o andamento do processo, né? Então, você como líder, eu acho que uma das principais desafios é mitigar, é mastigar, é trazerem os insights importantes, quais são os valores agregados de cada quem na linha de produção, no conceito e alinhado, né? Com a estratégia por um propósito único, né? O meu chefe, que é o Jonas, é o presidente da companhia, tá lá 1 ano e meio, tá fazendo um trabalho espetacular, incrível. É um cara que é psicólogo. Ninguém imaginou que um psicólogo no varejo fosse dar certo. E deu tão certo que a gente está explodindo, mas tudo bem. Uma coisa que ele sempre fala não é um jogador que faz gol, é um time. E a gente, nas celebrações, nas comemorações, nos reconhecimentos, a gente conhece times. Muito difícil a gente fazer, não, vamos reconhecer o Marcelo, a Rafa, o Renato. Não, a gente chama o time inteiro que aquela pessoa representa e fala do time inteiro e celebra o time, porque o time entende que quem faz gol é o time, não é aquele cara. Porque senão fica muito no ego. E o time não se junta, fala assim, não, eu vou ficar fazendo coisa para depois aquele lá aparecer lá na frente do CEO e ganhar prêmio, ganhar troféu, ganhar parabéns, não. E isso ele trouxe na cultura, cara, você empodera uma cultura, não é o gerente de loja que bateu a meta, é a loja como um todo. Então se a gente vai reconhecer, vai chamar as 10 pessoas da loja, os 10 vendedores, o farmacêutico para reconhecer todo mundo. E a voz você dá para todo mundo. Quem menos fala na companhia, isso é uma coisa muito forte, quem menos fala dentro da PagMenos são os líderes. Para qualquer coisa que seja pública. Qualquer coisa que você vai fazer um evento, você vai fazer um reconhecimento, quem menos fala é o líder, quem mais fala é o time. Isso é super importante porque você cria uma cultura de empoderamento, de tirar os silos e dar um empoderamento de time que é muito bacana. Que aula. Que bacana. Que aula, né? Essa eu aprendi também, meu chefe. Essa eu aprendi. Eu ia até te fazer uma pergunta, que olhando pra tua trajetória, qual conselho você daria pros líderes, né? Mas acho que isso se conecta. Mas muito. Numa segunda, né, nessa pergunta, assim, qual realmente conselho você dá ali pros líderes, ou que estão entrando nessa posição de liderança focada em marketing, né? E olhando ali pra jornada do cliente. Uma dica, assim, sua... Olha, quanto mais você ascende na sua carreira, menos você tem que aparecer, menos palco você tem que ter. O objetivo... O Jonas fala muito isso. O cara é brilhante, cara. O Jonas fala muito isso. O meu papel aqui é ser cada vez mais obsoleto. Quanto mais um líder ele é obsoleto, mais significa que o time tem empoderamento, o time tem autonomia, o time está trabalhando. Você fica no bastidor. E eu falo muito isso. Quanto menos eu puder ficar no palco e mais o meu time puder ficar no palco, melhor.
Então eu falo, hoje eu tenho 5 diretores no meu time, eu falo para eles, quanto menos vocês puderem aparecer, seus times se empoderarem, seus times falarem, melhor. Porque daí eles representam o que vocês estão fazendo, o que eu estou fazendo, o que o Jonas está fazendo, o que o Conselho de Administração está fazendo. Então isso é muito bacana. Você cria uma cultura de não ter ego, de não ter personograma. As empresas, infelizmente, elas acabam pegando muito personograma. Então um líder é isso. Hoje eu estou numa posição de vice-presidência, cara, eu sou a pessoa que menos aparece na companhia. Eu quero me aparecer cada vez menos. Ah, vai ter coisa do meu time. Eu faço lá, bom dia, boa tarde, bem-vindos. Pessoal, sobe aí e vem apresentar. Eu sou o que menos subo no palco. Então isso é super importante, que você cria uma cultura, novamente, de todo mundo ir subindo. De então, ter esse empoderamento interno você também, precisa de se ter desafiar, isso. de falar, Infelizmente, muitas empresas acabam se pegando muito no ego. É claro que para fora, aí você tem uma questão de porta-voz. Porta-voz, para claro. não falar, empresa de capital aberto, tem que tomar muito Claro. cuidado, tal, etc. Mas para dentro da companhia, são 26 mil pessoas. Quando você pega um cara que está lá na loja de Catulé do Rocha, Manacapuru, seja o que for, é um balconista, porque o cara nunca imaginou que ele pudesse estar num call com toda a alta liderança da companhia, com 10 mil pessoas naquele call, e ele poder 15 minutos falar da experiência dele, do que ele fez de bacana, que aquela loja vendeu, que atingiu a região toda, porra, cara, esse cara vai se motivar por muito tempo. Então isso é super bacana. É um espaço, né? É uma oportunidade que você dá para ele. Muitas vezes você aprende pra caramba com eles, né? Porque todos somos pessoas, né? Independentemente disso. E hoje você tá aqui... é pessoas. Sendo, não, acho que o mundo são pessoas, né? Fato. Hoje você tá aqui, obviamente a gente vê um soldado, né? Mas tem um exército por detrás de... Quantas são? 16 mil? 26 mil pessoas, né? 26 mil pessoas. É muito sobre isso, coisa. né? Pô, que... A gente nem imagina, às vezes, o tamanho que isso é. Impressionante. É uma loucura. E a gente estava conversando antes, aqui no nosso papo, nos nossos bastidores, sobre o posicionamento da marca com conteúdo. E eu acho isso muito interessante, né? Que é uma marca que cria muito conteúdo. Muito. Queria que você contasse pra gente como que é essa cultura dentro da empresa, como que é dividido. Claro que tem muito ainda que crescer, vamos crescer juntos também. Sim. Mas como que é hoje a estratégia olhando pra conteúdo, ali, redes, influenciadores? A PagMenos, ela trabalha muito bem o funil, por 3 coisas, né? Clássico funil, mas a gente acaba não fugindo dele, mas vamos falar do funil, né? Então, você tem o awareness, é o topo, então tem... E aí, por ser uma empresa nacional, continental, estou em todas as regiões, então eu preciso saber qual região eu trabalho, qual etapa do funil. Então, por exemplo, awareness, lá, todo mundo entrando na topo do funil, campanhas grandes. Eu não preciso fazer tantas campanhas grandes no Norte e Nordeste. Você fala PagMenos... Todo mundo conhece. É uma coisa que a PagMenos construiu de maneira muito forte. Compensação Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eu preciso de um Big Brother da vida para falar PagMenos está no Brasil inteiro e não só no Nordeste, como você vai tirar suas férias que você vê uma PagMenos. Então é importante. O fim do funil, que é a performance, igualmente, o varejo ele vive de performance. Se eu não vender, eu não sou uma ONG, eu afundo. Não tem como. Ia vender todo dia. Hoje, 11h59, acabou o meu dia. Bom ou ruim, vou chorar, vou dar risada, acabou, meia-noite, começa um dia novo para o varejo. Isso é super importante. Só que o meio... ele é tão importante quanto a ponta, o topo e o fim. E as pessoas negligenciam muito esse meio. Mas muito. Então, vamos criar conteúdo. Todo mundo quer criar conteúdo, mas espera aí, você sabe o objetivo do que você está criando? Você sabe qual canal você vai usar? Você sabe como que você vai falar? Você sabe que tom você vai usar? Não. Então, assim, historicamente, a PagMenos, até por trabalhar com um público mais BC, BCD, até a gente chega no D, e Norte e Nordeste, o Norte e Nordeste tem pouco acesso à saúde, e eles entendem pouco de saúde, porque sempre a saúde foi considerada elitista, cara, inacessível. Ela precisou falar de uma linguagem mais simples, menos rebuscada. Se eu chego lá, em algumas regiões do norte, que eu tenho, sei lá, 250 lojas, e falo, a diabetes. Que isso? Não, eu já ouvi falar, mas isso é doença de rico. Não, pera. Não é doença de rico. Você faz um exame de graça aqui, depois você vai no médico, que você pode gastar R$10 na consulta. O medicamento não custa quase nada, inclusive no farmácia popular você pode tirar de graça. Quer dizer, ou você faz isso a um custo de banana, você só precisa dedicar um tempo, ou então você pode sim, daqui 10, 15 anos, às vezes ter uma amputação de perna, porque infelizmente a diabetes faz isso. Só que eu falar diabetes, o bem-estar, o cara não vai entender. Então eu tive que criar conteúdo muito acessível, didático. E eu tô falando também com um público CD que é igual, não entende. Eu não vou ficar falando de bem-estar. Talvez pro grande público, sim, eu falo, saúde, bem-estar, mas, gente, esse público é o público que pega um pau de arara e vai sair de uma cidade para outra. Que na cidade dele tem 20 mil habitantes, tem a delegacia, uma agência do Correios, uma caixa econômica e a gente. E não adianta eu querer ser rebuscado. Então a gente usou o conteúdo para isso. E aí, vídeo, celebridades falando de saúde de uma maneira muito acessível,
nesses conteúdos, creators locais, que a gente tava comentando, né? Às vezes o cara tem 5 mil seguidores numa cidade desse tamanho, ele é a Anitta da cidade. Ele converte. É importante eu ter um broadcaster? Super. É super legal. Fazemos. Mas a minha estratégia com 400 cidades, em cidades pequenas, eu prefiro pegar um creator local e investir nisso. Então, pra gente, conteúdo, ele é fundamental, às vezes tão ou mais importante que topo de funil. Não só numa parte de marketing, mas educacional, de trazer a importância da saúde para essas regiões que são importantes. Uma coisa que a gente sempre fala, Rafa, assim, o cliente ele não compra o teu produto, ele compra o teu conteúdo. Total. Ele compra o que ele conseguiu entender de você e, por acaso, ele vai acabar comprando. Seja através da marca institucional ou da pessoa que está representando lá na ponta, né? Cara, eu ia falar um Cebion. Desculpa, falei agora. Eu ia falar, falei. A vida... A vitamina C que eu vendo é a vitamina C que o meu concorrente vende. R$1 a mais, a menos, tanto faz, mas é a mesma coisa. Sim. O que eu estou oferecendo para o cliente para ele me escolher e não atravessar a rua e escolher a da frente? Você entendeu? Que tem a ver com conteúdo, experiência. Total. E aí todas as coisas começam a se conectar. Perfeito. Renato, curtindo muito mas já? o papo. Já. Incrível. Passa rápido, passa rápido. Passou super. Pra gente fechar, qual foi o melhor e pior conselho que você já recebeu? O melhor é, especialmente em varejo, você não vai ganhar todas as batalhas. Então escolha as batalhas que você vai ganhar. Isso na vida, né? Na vida. Não queira ganhar todas as batalhas. Na tua vida vai ter pratos que vão cair, você tem que saber quais pratos que você vai deixar cair, quais que você não pode deixar cair. Então, não queira ser super-herói e fazer tudo. É humanamente impossível. Esse é o melhor. O pior é foca na performance. Gente, construção de marca, pelo amor, eu sou varejo. O que eu mais ouvi minha vida inteira, eu fui varejo, eu fui fintech, eu fui startup que só fala performance. Gente, se você não construir marca, se você não construir relacionamento, em 10 anos você vai estar morto. Isso se constrói todos os dias. Todos os dias, em todas as pontas, em todos os canais. Isso é uma coisa fundamental. Quando eu descobri que construção de marca é a que te leva à perpetuidade, a ter um negócio de longo prazo, foi transformacional para mim. E quando eu ouvi, não foi de uma, mas foram de 2 pessoas, alta liderança. Cara, pelo amor de Deus, foca na performance. Eu falei, cara, foi a pior coisa que eu fiz, porque eu entendi onde a empresa foi parar depois de 2, 3 anos. Então, assim... Não foca só na performance, você tem que focar em tudo e a tua estratégia ela tem que abranger topo, meio, fim de funil e sim, cada local, cada momento, uma estratégia definida. Você não consegue converter sem conversar. Não, cara. Né? Então, é tão simples quanto isso. Eu vou comprar alguém ou algo de alguém que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar. Você não é o WhatsApp, meu querido. Desculpa que você baixa. Entendeu? E mesmo assim, tudo bem, eles construíram marca, mas tiveram boca a boca. E o produto deles se fizeram por si só, mas é uma brincadeira. Desculpa, eu preciso que as pessoas entendam o que significa pague menos. E como que eu faço isso? Construção de marca. E construção de marca não é um voo de galinha que você constrói por 2 meses, daqui 1 ano eu faço de novo. Todos os dias você precisa investir nisso. Seja com campanha, seja com relacionamento, seja com atendimento do cliente, seja com loja, seja com PDV. Seja no orgânico. Mas você precisa... Tem um caso, só para finalizar aqui, pra gente ficou clássico dentro da Pague Menos. A gente comprou a Extra Farma. Então, a Pague Menos tinha 1.200 lojas, a Extra Farma tinha 400, compramos. E a força da Pague Menos é muito maior que a da Extra Farma, até porque a Extra Farma não estava no Brasil inteiro. E aí tinha muito Extra Farma em São Paulo. E a gente chegou no Big Brother, queria fazer o Big Brother, e a gente tinha uma Extra Farma na Faria Lima. A gente falou, olha, vamos dar mais notoriedade para Pague Menos em São Paulo, vamos converter uma loja Extra Farma para Pague Menos? Aquela? Vamos. Fizemos nada. A gente simplesmente tirou a fachada, a Extra Farma colocou Pague Menos. Trocou o uniforme, colocou Pague Menos. Azulzinha. Nada. Eu não troquei preço, não fiz sortimento, não fiz marketing, não fiz nada. Dormimos de um jeito, acordamos de outro. Sabe quanto cresceu a venda no dia seguinte? 35%. Começamos a converter mais lojas de Extra Farma para Pague Menos. Depois de 2 anos que a gente comprou. Sabe quanto que é o crescimento de cada loja que a gente converte? 30%. Eu virei para o CFO, fala que eu não vou investir em marca. Porque o que fez aquilo foi a construção de marca histórica da Pague Menos, que no momento que eu converti, cresceu 35%. 35% se deve a quê? A uma construção histórica de marca da Pague Menos. Eu vou ficar investindo só em performance, gente? Não. O Caíto Maia bate muito nessa tecla, né? Sobre conta a sua história, cara. Traz o seu eu, traz o seu why. É muito do Golden Circle, né? Eu falo muito sobre o why, how, what, que é muito isso. Cara, qual que é o seu propósito? Constrói a sua marca. Qual é o seu porquê? Exato. Isso conecta, isso vende. Exato. Isso fideliza, literalmente. Fideliza, né? Pô, cara. que aula. Tem que ser isso. Eu ia falar isso. Que aula que a gente teve aqui, né? Masterclass.
Renato, Valeu, muito gente. obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, por ter trocado ali com a gente. A gente ainda vai ter bastidores aqui de conversas também para crescer juntos. E muito feliz de trazer, né? A Pague Menos é a primeira marca aqui no Marketing Negócios pra gente falar, né, do segmento farmacêutico. E eu aprendi bastante, adorei. Vou cada vez mais agora na farmácia. Obrigado. Pô, fico feliz. Na Pague Menos. E você curtiu o episódio? Nossa, eu de verdade acho que eu espero que todos vocês também tenham curtido, porque eu acho que a gente viu aqui um MBA de estratégia, de marketing, de posicionamento, de olhar no cliente, armas no chão, literalmente, e não somente de estratégia, mas principalmente de execução, porque não adianta você ser um baita estrategista, ser um baita fazedor de PowerPoint, mas você precisa escutar, você precisa estar na rua, você precisa fazer isso acontecer e executar isso com brilhantismo. E parabéns, obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar as suas dores, os seus méritos, as suas conquistas, os seus tropeços, obviamente, né? Que é isso que nos torna o nosso eu atual. Vulneráveis. Então, obrigado. Literalmente obrigado e, pô, tem muita coisa aí. Você curtiu o episódio? Adorei, gente, adorei. É muito bom. O melhor é o bastidor, porque os bastidores te deixam tão confortáveis. Gente, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Ficamos muito felizes. Pessoal, fica aqui o convite, obviamente, para acompanhar todos os episódios aqui do Marketing Negócios em parceria com a Netsa. Também, aqui na descrição, tem o link aqui do LinkedIn do Renato, os links aqui da Pague Menos também para vocês acessarem. E fica aqui o convite para vocês acompanharem os novos conteúdos e até o próximo episódio, pessoal.